Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo que o lateral Wellington do São Paulo fez parte da lista de reforços do Corinthians. Ele interessa ainda? Eu vou te contar os bastidores dessa história. Vamos também falar de Matias Rojas. Ele não deve voltar na partida contra o Curitiba nesse domingo e preocupa para a decisão contra o São Paulo na quarta-feira. E vamos também trazer bastidores sobre Rojas, o paraguaio que sumiu. E também ainda sobre o Corinthians, tem Murilo, zagueiro que agora está mais perto de permanecer no timão até o final do ano do que deixar o clube. Mas ainda existem muitos interessados e nós vamos falar sobre isso também no Blend, que ainda tem no Santos Neymar. Será Neymar voltando à Vila Belmiro? Eu vou te contar essa história, teve reunião sobre isso. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações, ele tem o patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo, desde o início do canal, os números comprovam. E você também pode acompanhar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar, claro, no nosso blend de informações, o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade. 100% arábica, gourmet, especial, tem cápsulas, enfim, todos os cafés. Eu tomei um bourbon, né, lavado, e tem café, vários tipos de café que você precisar, especiais, fermentado, são cafés maravilhosos, então você tem que pedir no Rei do Café, loja reidocafé.com.br, 10% de descontos, com o cupom Café do Setorista em caixa alta, já vai te ajudar no frete para você tomar o café de verdade. Vamos começar falando do Santos, já que os nossos patrocinadores desde o início do canal são de Santos, tanto o Rei do Café como também o Diário do Litoral. Ocorreu uma reunião entre Marcelo Teixeira, com o pai do Neymar pai. Enfim, eles já se conhecem há muito tempo. Foi por causa de Marcelo Teixeira que o Neymar, ainda nas categorias de base do Santos, não foi vendido para o Real Madrid. E com a possibilidade do Neymar não ficar no PSG, eles tiveram uma reunião para falar sobre o retorno, né, de Neymar ao Santos. Essa informação é do portal UOL e ela diz o seguinte, que na conversa o Neymar pai disse que em muito breve Neymar voltará ao Santos. É claro que não falou em data, em questão de tempo, mas a prioridade da família Neymar é que o Neymar volte ao Brasil para jogar no Santos. É bom lembrar que ele tem negócios na cidade, na região, então é importante para ele manter essa porta aberta. Agora, se vai voltar para o Santos realmente, a gente não sabe. Hoje, inclusive, também no UOL, há uma matéria dizendo que o Neymar já se acertou com o Barcelona para retornar para um outro ex-clube, que é o Barcelona da Espanha. Então, fiquem aberta também essa possibilidade. Claro que precisa da liberação do PSG, o PSG não vai liberar tão fácil assim, mas acredito eu que ele deve, antes de voltar para o Santos ou para o futebol brasileiro, tentar voltar ao Barcelona, onde ele também foi feliz. Tá certo? Comenta aqui o que você acha dessa informação do Neymar no futebol brasileiro. Você acha que se ele voltar, ele volta para o Santos mesmo? Ou Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Lembra que o ex-presidente André Sanches quase trouxe ele para o Corinthians? Enfim, comenta aqui embaixo, deixa o likezão aqui, que é muito importante, que agora nós vamos falar do Corinthians, tá? Nesse blend de informações. Comenta aqui e deixa o like. Notícia boa é o Murilo um pouco mais perto de ficar do Corinthians do que sair hoje, tá? Por quê? Porque os clubes que entraram na parada para tentar levar o jogador, principalmente um clube inglês que o Corinthians negociou na última semana, não chegou sequer em 15 milhões de euros, tá? A informação é que o Corinthians pede 20, é claro que já, né, muita gente, essa informação já vazou que o Corinthians aceitaria por 18, e eu acredito, pelo que eu conversei com as fontes, que se chegasse uma proposta de 15 milhões de euros, o Corinthians também poderia aceitar, claro, podendo ficar com uma porcentagem, enfim, tudo é negociável, mas não chegou a proposta, tá? Uma fonte me disse que o Corinthians ainda está em alerta, por quê?
né? Aliás, existe o interesse de entrar mais grana, mas o interesse era que entrasse a grana do Murilo e ele permanecesse até o final do ano. Mas há fontes no Corinthians que me falaram que é melhor ainda o clube ficar em alerta, porque existem vários interessados, porque a procura nessa janela por um zagueiro canhoto e por zagueiros, tá, é uma procura muito grande. Tanto que o Napoli, que fez proposta pelo Murilo, contratou o Natan do Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros. Então a procura por zagueiros é grande ainda no mercado. Eu acho que enquanto a janela da Europa não fechar, tá, o corintiano vai ter que ficar atento com isso. A boa notícia é que o Murilo está mais do que confirmado para a partida contra o São Paulo no Morumbi na próxima quarta-feira. E se o Corinthians passar, as chances são grandes também de disputar a final da Copa do Brasil. Notícia boa, né, para o torcedor corintiano, mas é bom sempre ficar com o pezinho atrás, porque no Corinthians se vende jogador de repente. Tá certo? Comenta aqui embaixo. Vamos falar mais do Coringão. Não esquece o like, hein, que é muito importante aí para o crescimento do nosso canal. A cada dia, aliás, chegamos a 136 mil inscritos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Caminhando aí para 200k. Por que não? Até o final do ano, a gente chegar nessa marca de 200 mil inscritos. Conto com não só o seu like, mas com a sua inscrição. Que passa? Que passa? O que acontece com o meia paraguaio que jogou na Argentina, Matias Rojas, né? Hoje no Corinthians, que jogou apenas poucos minutos com a camisa do Corinthians, estreou contra o América Mineiro, depois sofreu aquela lesão contra o Bahia e já completa hoje 20 dias sem jogar, tá? Matias Rojas. Informação que eu apurei é que ele não volta contra o Coritiba, tá? Isso preocupa. O Corinthians queria fazer um teste com o Matias Rojas e Renato Augusto jogando próximos ao Yuri Alberto sem o Roger Guedes, que foi negociado, antes da decisão contra o São Paulo da quarta-feira. E o jogo contra o Coritiba é ideal, porque é o jogo na Neoquímica Arena, no domingo à tarde. Seria ideal esse teste com o Matias Rojas, Renato e Yuri ali na frente. O problema é que o tratamento da lesão do Yuri evoluiu muito pouco. Isso preocupou muitos ali no Corinthians. Inclusive, tá? Se a informação do Murilo é boa, essa já preocupa para o torcedor corintiano. Inclusive, há uma preocupação e um temor de que ele não esteja apto a jogar na decisão contra o São Paulo no Morumbi na quarta-feira. E aí é o que complica mais. Existia uma esperança, o Corinthians foi cauteloso em relação ao Rojas. Faz tempo que ele não joga, né? Ele não foi relacionado para os últimos 5 jogos, né? São Paulo, Vasco, News Old Boys, Internacional e novamente o News. E agora pode ir para o 6º jogo já fora, tá? O Matias Rojas. O Corinthians não dá informação, no Corinthians, né, a única coisa que não existe lá é transparência. Então não dão informação, o DM não fala do que está acontecendo, do que está se passando com o Matias Rojas. A gente que acaba trazendo as notícias para vocês. Lembrando que no jogo contra o Bahia, tá? Deixa eu até pegar a data aqui, foi em Salvador, no dia 22 de julho. Ele sofreu uma entorse e depois o Corinthians aí deu a única informação que o entorse causou um trauma no pé esquerdo. Foi no tornozelo, né, do Matias Rojas. E desde então ele não entra em campo, tá? O Corinthians não apresenta nenhum dado, não apresenta nenhuma informação. A gente só fica com a foto do Matias Rojas que ele colocou ontem, tá? Foi a primeira imagem dele em campo nos últimos 20 dias, mas foi no perfil oficial do Matias Rojas no Instagram, não foi nem o Corinthians que divulgou. Então a informação que eu tenho apurada é essa, que o Matias Rojas não deve entrar em campo, tá? Na partida contra o Coritiba. A notícia boa é que Renato Augusto não tem problema nenhum, já havia adiantado para vocês, ele deve jogar contra o Coritiba, né? Não sei se é notícia boa também, porque o torcedor corintiano fica preocupado, não tem o Matias Rojas, acontece alguma coisa com o Renato Augusto contra o Coritiba, né? Que linha ofensiva o Corinthians vai ter na próxima quarta-feira na decisão. Então voltam o Matias Rojas, voltam o Renato Augusto, Matias Rojas esse não, Gabriel Moscardo e o Gustavo Mosquito, talvez, tá? Moscardo que está recuperado de uma cirurgia de apendicite. E o Mosquito, vocês sabem que é uma lesão ligamentar, uma cirurgia ligamentar no joelho. E o Lucas Veríssimo, ninguém sabe ainda, né? Os conselheiros cobraram, informação exclusiva nossa, e agora a gente vai aguardar se o Lucas Veríssimo estreia ou não no próximo domingo. Tem que estrear, né?
Comenta aqui embaixo e vamos encerrar com a informação exclusiva, né, da procura do Corinthians por um lateral esquerdo. Comenta aqui. Lembra o lateral que eu falei, não vou trazer essa informação para vocês não, porque não deu certo, não avançou. E eu resolvi trazer, tá? Até porque se eu não informar, alguém vai acabar informando quando descobrir. Então, vou trazer para vocês que o Corinthians teve na lista de reforços do Corinthians o lateral esquerdo Wellington do São Paulo. Eu vou deixar as opiniões para o Café da Fiel às 18h30, mas já quero adiantar que eu gostei muito desse nome, tá? O Wellington é muito bom jogador. Aliás, eu acho, tô falando que eu vou deixar para o Café da Fiel, eu já tô dando opinião, né? Acho ele melhor que o titular deles, que é o Caio Paulista. O Corinthians colocou ele na lista de reforços, mas não fez proposta, demorou, tá? Eu estava olhando aqui no Transfer Market, o contrato dele vai até dezembro de 2024. Só que tem um detalhe: no registro da Federação Paulista, que a gente foi atrás também, no registro de contrato dele da Federação Paulista, diz que o início do contrato dele foi dia 26/7 de 2023. Ou seja, faz poucos dias. Não faz o quê? Hoje é dia 11, né? Faz aí 10 dias, enfim, uma semana, que o contrato dele foi registrado. Eu não sei se foi uma renovação automática, tá? Mas uma coisa eu sei, o Corinthians estava de olho nessa brecha aqui, entendeu? Porque está lá o registro dele, tá? O registro dele na Federação Paulista, que o início do contrato dele, se você for ver o contrato do Wellington agora, em qualquer lugar, tá 26/7/2023, o início, sendo que é uma cria do São Paulo, mas o último contrato há 10 dias, tá? Mais ou menos. E o término no final do ano que vem. Então, acredito eu, e aí já é uma opinião, que o Corinthians, sabendo que o Corinthians tinha interesse nele, que o Corinthians ficou de olho aqui se ele ia renovar ou não. Se não renovasse, talvez o Corinthians ia tentar, né, entre aspas, roubar o garoto lá do São Paulo, que é muito bom jogador. O Wellington tem 22 anos, tá? 1,77 m, chegou ao São Paulo em 2014 com 13 anos. Foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, 18, da Copinha 19, foi convocado para a seleção Sub-20. O Muricy já fez diversos elogios públicos, jogou 12 partidas esse ano, tá? 10 como titular. Na verdade, 13, né? Porque ele entrou ontem contra 13 ou 14 já, né? Porque ele entrou nos últimos jogos e entrou na partida do São Paulo contra o São Lourenço na Sul-Americana. Ele ficou 4 meses afastado devido a uma lesão ligamentar no tornozelo. O tornozelo é complicado, hein? 4 meses afastado por causa dessa lesão ligamentar no tornozelo. E aí ele era titular e ele perdeu a posição para o Caio Paulista. Isso foi nas quartas de final contra o Água Santa. Ficou sem atuar desde o dia 13 de março a 16 de julho, tá? Voltou contra o Santos, voltou como titular, jogou 71 minutos. Não foi utilizado em alguns jogos do São Paulo, senão vai ficar muito longo aqui o nosso blend. Só mais alguns números interessantes. Subiu o profissional do São Paulo em 2020. No primeiro ano, só 2 jogos. Em 2021, ele fez 31 jogos, 1 gol e 1 assistência. Atuou em 21 deles como titular. Interessante, hein? E na ocasião ele convenceu o Crespo, né, a desbancar o Reinaldo, lateral esquerdo. Então era titular absoluto. No ano passado viveu o melhor momento da carreira. 51 jogos com 1 gol e 6 assistências. É bom garoto. Sendo titular em 28 desses jogos. Já foi cotado em vários times aí, como Bayer Leverkusen, Fiorentina, Fenerbahçe, Besiktas, enfim. Futebol europeu de olho no garoto Wellington, lateral esquerdo, 22 anos do São Paulo, que o Corinthians esteve de olho, mas com aquela velocidade de uma tartaruga maravilhosa, tá? E aí, ele já está com um contrato renovado com o São Paulo até o final do ano que vem. Não dá para dizer que ele vai continuar no radar do Corinthians, porque não sabemos, né, que diretoria vai estar no Corinthians em janeiro de 2024 e que treinador estará no Corinthians em janeiro de 2024 também, tá bom? Deixa o seu like aqui. O Wellington era um jogador que te interessava. Me empolga mais o Wellington do que o Alan Rodrigues, que eu trouxe a informação com exclusividade aqui também. Mas eu quero a opinião de vocês sobre o Wellington, Ian. Se eu não falo quem é esse jogador, todo programa ao vivo vocês me perguntam, e aquele lateral? Enfim, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, os planos cafezinho, café, cafezão e café especial, fica mais perto aqui do canal, nos ajude, tá bom?
Tem o Quai vídeos curtos a todo momento, deixa o likezão. Até o Café da Fiel hoje, 18 horas e 30 minutos, sem atraso, como sempre, né? Eu, na verdade, não deveria se chamar Samir Carvalho, e sim ter o nome daquele repórter da Globo, Jorge Pontual. Estou sempre entrando em cima da hora aí. Valeu. Forte abraço, até mais.